A paz do Senhor para todos os nossos amados irmãos. Eu agradeço o convite de trazer aqui uma palavra sobre a doutrina da Trindade. O que é a Trindade? Lá em 2 Coríntios, capítulo 13 diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Paulo está falando aqui da graça de Jesus, do amor de Deus e da comunhão. Veja que Paulo esboça aqui claramente a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade, ela surgiu desde os primórdios. Na teologia patrística, os pais da igreja, que sucederam os apóstolos. Então Tertuliano criou esse termo Trindade para dar uma conotação melhor à explicação da questão da Trindade. E veio desaguar essa doutrina no primeiro concílio de Nicéia, 325, e depois veio para Calcedônia, depois veio o segundo de Nicéia, lá em 700 e pouco, e isso definiu de forma, batendo um martelo com relação à questão da doutrina da Trindade. Então, irmãos, Deus é Espírito e é infinitamente mais complexo do que nós. Se há complexidade para a gente explicar o ser humano, alma, espírito, pensamento, coração, mente, emoções, Deus é muito mais complexo do que nós. E é por isso que Jesus, o Filho, pode ser diferente do Pai e ainda assim ser a mesma pessoa que Ele. A Bíblia fala claramente de Deus o Filho, Deus o Pai e Deus o Espírito Santo, mas enfatiza que há um só Deus. Se usarmos a matemática, por exemplo, para explicar a doutrina da Trindade, não seria 1 mais 1 mais 1 igual a 1. Seria o contrário. 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. Então Deus é um Deus triuno. Assim temos o termo tri, significando 3, e unidade, significando 1. Tri mais unidade, trindade. Essa é uma maneira de reconhecer o que a Bíblia nos revela sobre Deus. Que Deus é 3 pessoas que têm a mesma essência, a mesma fonte de divindade. Alguns tentam fazer ilustrações sobre a Trindade usando elementos comuns do conhecimento humano, como por exemplo o H2O. Existe na forma de água, gelo e vapor. Então água líquida, gelo, sólido e vapor. Mas é tudo água, Cada um tem a sua função, a sua especificidade, mas os 3 são um. Então, outra ilustração: um ovo tem casca, tem clara e tem gema. Essa não é muito boa porque você pode até pensar que tem partes, mas é uma ilustração que mostra. Alguns usam para falar sobre uma unidade composta. O pensar, o respirar e o falar, por exemplo, é da mesma fonte. Eu só falo porque eu respiro. Se eu não respirar, eu não penso, A mente vai ficar atrofiada. Então, porque eu respiro, eu penso, Penso, logo existo, Então, penso, logo eu falo. Então, veja bem que os 3 são um: pensar, respirar e falar, Deus Pai, Deus Filho, a Palavra e Deus Espírito Santo. Então Deus o Filho, Jesus, irmãos, é plenamente Deus. Deus o Pai é plenamente Deus. Então Jesus é plenamente Deus, Deus o Pai é plenamente Deus e Deus o Espírito Santo é plenamente Deus. O Espírito Santo é tanto Deus quanto Jesus, Jesus é tanto Deus quanto o Espírito Santo e assim sucessivamente. Então, em nosso mundo, em nossa experiência humana, é difícil entender a Trindade, mas desde o início é assim que a Escritura nos revela sobre Deus. Repara os pronomes plurais, nós. Lá em Gênesis 1:26 diz: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos. Lá em Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus ali está pluralizado. Não é Deus no sentido de poligamia, mas Deus no sentido composto. E ele diz assim: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a terra. O Espírito Santo. Então Deus, o Espírito Santo,
e disse Deus. Então na criação estava Deus, né? O Espírito Santo e Jesus Cristo. E lá em João 1,3 diz: todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então veja como a gente começa a esboçar e começa a entender claramente. Embora não seja uma lista completa, nós temos alguns versículos que vai falar sobre a Trindade, muitos outros. Em Mateus 28, 19, 20, diz: portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá em João 3 diz: todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Lá em Deuteronômio 6,4 diz: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa palavra único, no original hebraico, quer dizer uma unidade composta. O único Senhor no sentido composto. O único Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Há um só Deus. Diferente daquela outra palavra, quando Deus diz a Abraão: esse é o teu único filho. O único ali é um único absoluto. Esse único aqui no hebraico é um único composto. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Não há outro Deus que eu conheça. Só existe um Deus. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então a voz do céu disse: este é o meu Filho amado em quem me agrado. Então Deus, o Jesus Cristo e o Espírito Santo, de forma corpórea, uma pomba. Então ali estava presente a Trindade. Então, irmãos, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o próprio Jesus disse: eu e o Pai somos Deus, somos um só. José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua esposa, pois o que nela está sendo gerado procede do Espírito Santo. Então Deus, Jesus é gerado pelo Espírito Santo e o Filho no ventre de Maria. Jesus falando aos seus discípulos: eu pedirei ao Pai e ele dará outro Consolador. Então quando Jesus subiu, ele fez o quê? Recebam Deus, recebam o Espírito Santo, a mesma essência, cada um com sua função específica, né? O Espírito virá sobre vós e o poder do Altíssimo cobrirá a sua sombra. Assim aquele que nascer será chamado Santo Filho de Deus, disse a Maria. Então, e eu pedirei ao Pai, ele dará outro Consolador para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará para sempre. Deus, irmãos, é o autor da salvação. Jesus Cristo executou a salvação na cruz e o Espírito Santo aplica e convence o homem para a salvação, conforme João 6,3 diz: porque o Espírito Santo, né, o homem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a função do Espírito Santo, é aplicar, é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus Cristo, a função dele foi executar a salvação na cruz. E Jesus Cristo e Deus é a origem da salvação. Então nós temos claramente em todas as Escrituras, de formas belas, a doutrina da Trindade. Que Deus nos ajude e nos abençoe, nos faça entender. Agora, use um pouco, né? Use a fé e o pensar, né? Pensar e fé, fé e pensar, para que você use o conhecimento, a fim de que você cresça na fé e esteja de forma clara entendimento sobre a doutrina da Trindade. Que Deus nos ajude.